Como se tornar uma pessoa mais sábia? Como colocar a sabedoria realmente em prática? Como colocar o nosso conhecimento que a gente tem na mente, mas a gente tem que transformar isso em atitudes no nosso dia a dia. A gente tem que transformar isso em ações. Sabe aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, tanto estudo, mas elas têm uma sabedoria que elas sabem como agir, elas sabem o que fazer, elas sabem como se comportar? Então, nesse vídeo eu quero trazer 3 atitudes práticas para a gente se tornar mais sábio, para a gente ser uma pessoa com mais sabedoria e com base bíblica. Eu trouxe 3 atitudes com base no livro de Tiago, que é o livro que fala sobre a fé e a sabedoria na prática. O Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, então a gente precisa, além de ter fé, além de ter conhecimento, colocar isso em prática com ações e com atitudes. Então vamos lá. A primeira atitude é ser um exemplo. Tiago vai falar assim no capítulo 3, versículo 13: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ou seja, o que ele está falando? Quem é que tem entendimento entre vocês? Que demonstre por suas obras, demonstre com as suas práticas, com as suas atitudes. Ou seja, nós precisamos ser um exemplo. Onde nós vamos, nós estamos sendo observados. As pessoas não vão ver aquilo que a gente fala, mas eles vão prestar muita mais atenção nas nossas atitudes. As nossas atitudes falam muito mais, têm muito mais peso. É lógico que a gente precisa falar, a gente precisa saber, ter conhecimento também teórico é importante, mas isso só vai se revelar, só vai transformar realmente as coisas ao nosso redor quando a gente colocar em prática. Então a gente precisa ser um exemplo. Onde a gente for, não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente precisa sim prestar atenção porque tem pessoas se espelhando na gente. A gente é um exemplo onde a gente pisa. A gente carrega também o nome de Deus, o nome de Jesus, onde a gente vai. Então a gente precisa sim ser um exemplo para as outras pessoas. Segunda atitude, controlar a língua. Então são atitudes práticas. Ó. Primeiro, você vai ser um exemplo. Então você vai precisar se comportar bem. Segundo, controlar a língua. Outra atitude, medir as palavras, saber o que fala. É Tiago 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então Tiago ele vai alertar sobre o poder da língua. Ele fala que a língua é um órgão tão pequeno, mas que é capaz de causar grandes estragos. Então, realmente a gente precisa controlar aquilo que a gente fala e saber o que falar, saber falar da forma correta. Uma palavra, quando ela é lançada, ela não volta atrás. Você pode pedir perdão, você pode e deve pedir perdão, mas talvez não vai refazer aquilo, não vai voltar atrás, porque realmente uma palavra lançada, ela tem um peso. Então você tem que aprender sim a controlar as palavras. Nós temos que aprender a falar palavras boas, falar palavras de edificação e não palavras ruins, porque isso pode estar atrapalhando muita gente, pode estar atrapalhando nossa vida. Então dominar as palavras é uma fonte de sabedoria muito grande. É uma atitude de sabedoria, saber quando falar, saber a hora de ouvir, saber a hora de falar, sabe? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca não é à toa. Por quê? Pra gente ouvir mais, pra gente estar mais atento e saber a hora certa de falar e saber o que falar também. Então, controlar a língua é muito importante. Existe um momento que a gente precisa sim falar, mas falar o que é correto, falar o que é bom, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for bom, nisso pensai. É isso que a Bíblia vai dizer, isso que o apóstolo Paulo fala. Então, é importante sim a gente controlar aquilo que a gente fala. Terceira atitude, agir com misericórdia. Tiago 2,13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, uma fonte de sabedoria é o quê? Uma forma de você demonstrar, de você agir com sabedoria é o quê? Agir com misericórdia, demonstrar compaixão por quem precisa, demonstrar que você se preocupa com o próximo. Realmente ter essa compaixão, né? Tentar criar isso no coração, realmente se compadecer das pessoas que estão precisando, se compadecer do próximo. Que é a mensagem de Jesus, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Então, realmente ter essa consciência das pessoas mais necessitadas, das pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão passando por um momento difícil, momento de luta contra doenças, momento de depressão, momento de luto, momento de perdas. Então é importante ter essa misericórdia. E quando a gente age assim, nós estamos sendo sábios. Às vezes a pessoa ela tem um discurso, ela fala, mas ela realmente não vai ali tomar uma atitude para ajudar. Nós somos assim muitas vezes. Então Jesus ele veio realmente para combater isso. Jesus ele tinha um discurso e uma prática. Ele não falava apenas, ele demonstrava com as suas ações. Essa era a diferença dele para os fariseus. Os fariseus eles tinham ali um discurso, eles falavam várias coisas, botavam fardo em cima das outras pessoas, mas não agiam naquilo que eles falavam. Jesus não, ele falava e demonstrava com atitudes. Ele falava sobre perdão e perdoava. Então, por isso que Jesus tinha autoridade para falar.
Então a gente precisa sim agir com misericórdia, porque essa é uma forma da gente ser mais sábio. Então, recapitulando, são 3 formas, 3 atitudes para a gente ser mais sábio. Essas atitudes parecem simples, mas fazem da gente uma pessoa com mais sabedoria. Então é o quê? Primeiro, ser um exemplo para as pessoas. Segundo, dominar a língua. E terceiro, agir com misericórdia. E assim a gente vai alcançar mais sabedoria. E por que a sabedoria é importante para a gente? Evita a gente de muitos conflitos, melhora a nossa qualidade de vida, melhora as pessoas que estão ao nosso redor, faz a gente ter entendimento da palavra de Deus, faz a gente cumprir a palavra de Deus com mais tranquilidade, porque quando a gente é sábio, a gente pega e se baseia na palavra, se baseia nos princípios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria é muito importante para todo mundo que quer viver bem. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, mande para um amigo que está precisando exercer essa sabedoria na prática, com atitudes no dia a dia. Então, se a gente praticar isso, realmente, a gente vai ser cada dia mais sábio. Um abraço e até o próximo vídeo.